Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Estamos começando mais um programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Nós nos reunimos em torno da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é a luz que ilumina os nossos passos e direciona o nosso coração. Deixemos-nos conduzir pela Palavra do Senhor, porque ela é o alimento que necessita a nossa alma e que todos nós precisamos para andarmos nos caminhos do Senhor. No início do nosso estudo, nós nos colocamos diante da sabedoria eterna de Deus, Jesus Cristo, Palavra de Deus que se fez carne e habitou no meio de nós. E nós invocamos, Senhor Jesus, a Tua graça, nós invocamos a Tua sabedoria eterna, nós invocamos o Teu Espírito Santo. Manda sobre nós, Jesus, Tu que estás junto do Pai, o Espírito Criador, o Espírito que ilumina, o Espírito que dá sabedoria, o Espírito que dá entendimento, o Espírito que nos dá ciência, fortaleza, piedade e o santo temor do Senhor. Porque queremos guardar a Palavra de Deus, queremos nos alimentar dessa Palavra, queremos que a Palavra do Senhor governe, ilumine, direcione e conduza os nossos passos. Senhor, fala-nos pela Tua Palavra. Faça de nós servos da Tua Palavra, dóceis à Tua Palavra. A Tua Palavra cura, a Tua Palavra restaura, a Tua Palavra liberta, a Tua Palavra amansa o nosso coração agitado, a Tua Palavra nos dá a direção que nós devemos ter na vida. É por isso que nos rendemos a Ti, nós nos colocamos diante da Tua presença, para que a Tua Palavra ilumine e conduza os nossos passos. Eu convido você a sentar-se na mesa da Palavra, a fazer na sua casa, da mesinha da sua sala, da mesinha da sua cozinha, no lugar onde você se alimenta, o lugar de se alimentar da Palavra de Deus. É tão simples, porque Deus é simples. Não precisamos complicar, não. Precisamos apenas priorizar o tempo e o lugar que a Palavra de Deus tem em nosso coração. Com a Bíblia na mão, no coração, com uma caneta e o caderno, nós vamos agora nos deter da Palavra. Quero lembrar uma coisa muito importante. Não tenha medo, receio de riscar a Palavra. É sinal de intimidade, de proximidade. Quando a sua Bíblia está lá novinha, sem você tocá-la, ela fica ali um livro guardado. Mas a Palavra, quando eu me aproximo dela, eu entro na intimidade com ela. Por isso eu risco, eu marco, eu coloco aquilo que ela significa para mim. Eu deixo Deus falar ao meu coração. Nosso estudo de hoje é do livro do Gênesis. Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 24. Então eu escrevo estudo de hoje do livro do Gênesis. Não esquece de colocar a data, o dia em que você está fazendo o seu estudo, e a passagem, né? Gênesis 4, de 1 a 24. Vou lendo a Palavra de Deus e deixando que essa Palavra vá falando ao meu coração. Não preciso me preocupar em compreendê-la, não. Preciso me preocupar em deixar que a Palavra fale por ela mesma. O homem se uniu o homem se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, dizendo: ganhei um homem com a ajuda do Senhor. Depois ela tornou a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim pôs-se a cultivar o solo. Me passou aqui logo um princípio, né? Ganhei um homem com a ajuda do Senhor. Então, ali logo no versículo 1, ganhei um homem com o auxílio do Senhor. É para nos entender que todo filho que nos vem é dom, graça de Deus em nossa vida. Filho nunca é maldição. E não fique jamais pensando que um filho, depois que ele pode se tornar mau,
é uma consequência de uma escolha que ele fez. Caim nasceu abençoado. Ele não foi amaldiçoado no ventre de sua mãe, porque Deus não amaldiçoa ninguém. Deus só nos dá bênção. Por isso, ganhei um homem com a ajuda do Senhor. Ganhei um filho com a ajuda do Senhor. Ganhei um filho com a graça do Senhor. Porque filho é graça de Deus na vida de um casal. Filho é graça de Deus na vida do homem e da mulher. Mas Caim ficou muito irritado, com o rosto abatido. Então, o Senhor lhe perguntou: por que você anda irritado, Caim, abatido? Não é verdade? E aqui tem um princípio maravilhoso. Preste atenção no que diz o versículo 7. Já vou até riscá-lo aqui na minha Bíblia. Não é verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida? E se fizeres o mal, não estará o pecado espreitando a porta? A ti vai seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Olha que princípio muito importante para nós. Nós podemos até teimar os desejos, porque a desordem do pecado entrou em nós. Mas nós podemos dominar os nossos desejos. Caim teve inveja, ficou irritado com a oferta do seu irmão Abel. Em vez de Caim matar aquele desejo, ele cultivou o desejo. E o desejo cresceu no seu coração. A ti vai o desejo, meu filho, mas tu deves dominá-lo. Quanto é importante dominarmos os desejos do nosso coração. Quando a gente não domina os desejos que vêm ao nosso coração, como nos orienta aqui a palavra de Deus, os desejos crescem, nos dominam e nos tornamos muitas vezes inconsequentes nos atos, nas atitudes e naquilo que vamos fazer. Caim estava profundamente irado, revoltado. E aí você sabe a consequência. Caim disse ao seu irmão: vamos ao campo. Mas quando estavam no campo, Caim atirou-se sobre seu irmão Abel e o matou. Primeiro enganou o irmão. Primeiro usou da astúcia sobre o irmão. Depois, dominado por aquela raiva não contida, ele matou o seu irmão. Quando nós não contemos o mau desejo em nós, nós concebemos a morte e estamos nos matando uns aos outros. Por isso, em seguida, nós vamos lendo o texto e Deus vai nos dizendo: onde está o teu irmão Abel? O Senhor Deus vai perguntar para Caim: onde está o teu irmão? Aqui é um princípio de Deus, sabia? É Deus que pergunta todos os dias a mim e a você: aonde está o teu irmão? Sabe qual foi a resposta de Caim? E por acaso eu sou guarda do teu irmão? A resposta de Deus é esta: sim, nós somos guardas, nós somos vigia do irmão, mas nós somos aqueles que guardamos, que protegemos, e não aqueles que tiram a vida do nosso irmão. Caim não guardou, não amou seu irmão, pelo contrário, eliminou seu irmão. Que guardemos uns aos outros, porque é assim que Deus quer, que nós olhemos uns pelos outros. Vamos ouvir aquilo que o padre Antônio Xavier nos traz da beleza desse estudo no dia de hoje. Esse capítulo 4 do livro do Gênesis, ele é muito dramático, porque aqui nós presenciamos a primeira história de um homicídio, na verdade um fratricídio, né? Um irmão que mata um irmão, nos mostrando assim, que aquele que foi o pecado, o erro cometido por Adão e Eva, não parou por ali, com simplesmente a punição e serem banidos do paraíso, mas que tem consequências na nossa humanidade, mostrando que o homem em si é tendencioso, a partir deste momento, de fazer o mal. É interessante quando observamos o nome de Caim, o nome de Abel. Abel especificamente já quer dizer luto,
porque o primeiro nome apresentado já diz mais ou menos o que vai acontecer. Abel que oferece então do seu rebanho e que Deus recebe, e Caim que oferece dos seus produtos agrícolas e que Deus ali não recebe. Para além das questões que são tratadas em estudo da Escritura, daqueles que são pecuaristas, daqueles que são dados exatamente à agronomia, essas coisas todas ali, nós temos um sinal muito evidente que é uma certa ausência de conhecimento prático do porquê Deus não aceitou aquilo que Caim tinha oferecido. Ou seja, a ausência de explicação para Caim, elencado nesse relato, é que faz com que ele então vá eliminar o seu irmão. Porque Abel está sendo amado enquanto ele não. Está sendo aceita a parte de Abel enquanto a dele não. E aqui nós vemos como que é terrível essa dimensão propriamente do pecado, a natureza decaída do homem. Primeiro Caim concebe o pensamento e depois prepara a situação para que assim possa executar. E termina por matar o seu irmão. Mas algo que é muito bonito de ver também nesse relato é o seguinte, que Deus não se deixa vencer pelo mal. Tanto que Caim, mesmo depois de morto, é dito nesse texto que o sangue dele clamava por Deus. Quer dizer, Deus acompanha a vida de todo mundo. Acompanha a vida, acompanha a morte, acompanha tudo de todo mundo e não está ausente ao sofrimento de ninguém. E nesse caso, o juízo de Caim foi imediato. Ele é punido e aqui nós encontramos algumas coisas que até na catequese as crianças às vezes perguntam tanto, né? Que diz respeito, mas como que Caim tinha medo de ser morto por alguém se só tinha Abel e tinha Caim e ele matou Abel? Como que funciona essas coisas? E a explicação é muito simples, é aquilo que eu já disse, os primeiros 11 capítulos do Gênesis não têm uma intenção histórica. É um relato que tem a intenção teológica de nos mostrar de onde partem as coisas e qual é a vontade, a intenção de Deus sobre cada uma delas. Isso é interessante de ver. Nesse caso, sobre Caim e Abel, a intenção de Deus é que eles fossem de verdade irmãos. Mas vejam, aqueles que são mais próximos, às vezes são os mais difíceis de amar. Nós vemos esse caso aqui. Por quê? Porque foi instalado a partir do pecado um sentimento de concorrência no coração do homem. E que é só pela graça de Deus que a gente realmente consegue vencer esse tipo de coisa. Nos sentimos concorrendo com os outros, parece que se alguém ganha, a gente perde. Então, se a gente não consegue ser melhor que o outro, então tem que eliminá-lo para que o que tenha de melhor seja o que nós fazemos. E, na verdade, não é esse o convite de Deus, é outro. Aprendermos, inclusive, a, convivendo com os outros, suportar também as suas qualidades, suportar também o bem que eles são capazes de fazer, entendendo que nós só somos completos quando estamos juntos. E se a gente, por acaso, cair nessa tentação que Caim caiu, lembram que Eva caiu em uma, Adão caiu em uma idêntica, Caim cai numa outra. É o seu próprio coração que o engana. Caindo nessa tentação, as consequências são muito piores, porque se termina fazendo aquilo que jamais se desejava. Então, o que nós temos aqui? Alguns chamam de verdadeiro primeiro pecado na Escritura esse fratricídio. E vejam que coisa terrível, uma falta de amor. Que bênção é a palavra de Deus na nossa vida. Como o Senhor fala ao nosso coração, como o Senhor direciona os nossos passos. Olhando hoje o nosso estudo, a partir do exemplo de Caim e de Abel, eu preciso pedir a Deus a graça de não ser Caim. Primeiro porque Caim não olhou bem do seu irmão. Caim olhou mal a obra que fez seu irmão. Quando eu ver alguém fazer uma obra que seja melhor do que a minha, seja mais importante do que a minha, ou não seja, talvez seja até menor. O importante é ter a graça de admirar. Quando eu não admiro, quando eu não aprecio, quando eu não dou valor à obra do meu irmão, cresce em mim a inveja. E a inveja cresce no meu coração, e se eu não domino a inveja, se eu não domino os ciúmes, se eu não domino o ressentimento dentro de mim, ele cresce. Como diz a palavra, cresce a ponto de me dominar. E quando me domina,
toma conta dos meus sentimentos, toma conta dos meus impulsos. E aí eu vou me tornar muitas vezes aquela pessoa dura, grossa. Eu vou semear discórdia, eu vou semear divisão, eu vou matando os meus irmãos. O Senhor não me quer matando os irmãos. O Senhor me quer cuidando dos meus irmãos, olhando os meus irmãos, guardando com amor os meus irmãos no meu coração. Eu me volto para Jesus, palavra viva. Eu me volto para Jesus, palavra eterna, e te peço, Senhor, dê-me a graça de dominar dentro de mim as forças do mal. Pela tua palavra, porque tu tens palavras de vida eterna, domina os meus instintos, domina os meus desejos. Me dê, Senhor, a força do Espírito para que eu não me leve pelos meus impulsos. Quando a inveja bater a porta do meu coração, quando o rancor começar a tomar conta de mim, me dê a graça, Senhor. Me dê a graça de vencer as forças malignas dentro da minha alma. Porque eu quero guardar a tua palavra. Eu quero viver a tua palavra na minha vida, Senhor. Não me deixeis levar, Senhor, pelos desejos da minha carne. Não me deixeis, Senhor, ter raiva do meu irmão. Me ensina, sim, a amar meu irmão, apreciar o que o meu irmão tem de melhor, de valoroso, de precioso. Ensina-me a dar valor àquilo que meu irmão tem de melhor, para que o meu irmão não morra dentro de mim, não morra dentro do meu coração. Eis-me aqui, Senhor, me ensina a guardar a tua palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu agradeço a você por estarmos juntos em mais um programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Vá cada dia crescendo no estudo da Palavra de Deus, estudo orante, porque é o próprio Deus que fala ao nosso coração. Deixemos então que a Palavra de Deus esteja bem guardada aqui dentro de nós. Que Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.